Olá, sejam bem-vindos aos que irão assistir ao vivo, aos que vão assistir a live gravada. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje tem o tema A Simbólica e os Relacionamentos. Eu vou trazer aqui para vocês uma convidada muito especial. É uma honra, né, ter tido esse convite aceito por ela. Eu estou trazendo aqui para vocês a doutora Jéssica Valentini, criadora do método A Simbólica das Cores. Esse aqui é o livro da Jéssica. Boa noite, Débora. Boa noite, Vitor, Nicole, Simone e muitos outros aí que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo aqui para vocês a Jéssica. Quem ainda não a conhece, bora seguir esse perfil. Vocês ficarão encantados com todo o conteúdo que ela vai trazer pra gente aqui nessa noite. A Jéssica já tá aqui com a gente. Eu já vou... Vamos ver a solicitação aqui, já vou aceitar. Eu acho que eu já coloquei aqui o tema. Vejam para mim se está fixado o tema simbólica e os relacionamentos. Vamos ver. Boa noite! Olá, boa noite! Bem-vinda, Jéssica. Que honra ter você aqui comigo. Obrigada! O prazer é meu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Maravilha! bem. Eu estou usando um microfone novo hoje aí. Tava com dúvida se ia funcionar. Ai, que bom! Que bom ter você aqui. Eu fiz uma rápida apresentação. Prazer é meu, Sabrina. Mas eu gostaria muito assim que você se apresentasse, né? Eu trouxe até o teu livro aqui para mostrar, né? Para quem ainda não conhece muito da simbólica das cores, da simbologia das cores, o livro da Jéssica dá um spoiler, né, Jéssica? Porque sempre tem mais para a gente saber sobre a simbólica, né? Mas já tem um bom conteúdo assim no livro. O meu é muito especial porque o meu tem dedicatória. Não é todo mundo que ganha um livro com dedicatória. Então fica bem à vontade, se apresenta. Maravilha, Sabrina. Muito obrigada pelo convite. Né? Eu acho que simbólica e relacionamentos é um tema que eu fui percebendo que era possível trabalhar em uma das dezenas de possibilidades que a simbólica das cores me trouxe. Então, para as pessoas entenderem, né? O nome é estranho, mas na verdade é muito simples o que eu faço, o que eu fiz, na verdade, né? Eu digo que as pessoas elas não perceberam antes isso, porque isso prova que nós perdemos a conexão com as coisas de Deus, com as coisas criadas, né? Então, a ciência ela foi fragmentada. Então, a gente começou na universidade a estudar a célula, a gente começou a estudar a folha, a gente começou a estudar clorofila e a gente perdeu a noção do todo. Então, o que eu fiz foi olhar para as cartelas de cores. Então, a coloração pessoal já existe desde a década de 80 e comecei a buscar na natureza aonde estavam aquelas cores. Então, entendendo a lógica da primavera, do verão, do outono, do inverno e compreendendo que cada estação tem uma lógica para Deus e para as pessoas também, porque nós compreendemos isso. É interessantíssimo como eu pergunto para uma criança e a criança vai dizer: o verão é praia, a primavera é flores. Então é como se já tivesse escrito no nosso coração esse conhecimento. E cada cartela de cores é como se fosse um manual de instruções. Onde estão as cores na natureza? O que elas dizem sobre nós? E como a natureza é algo estático, ou seja, ela é sempre assim, ela não muda, mas nós mudamos. É como se a gente encontrasse em algo que não muda, algo de nós que também não vai mudar, né? Que é exatamente como Deus quis que nós fôssemos e, portanto, algo que não deve ser mudado. Que a gente às vezes fica lutando para ser diferente em coisas que não é aquilo que era para mudar. E aí, nos relacionamentos é essencial a gente saber disso, porque senão a gente fica esperando uma mudança do outro que não é um defeito, que é uma característica. Então, justamente isso que a simbólica das cores faz. Ela traz um manual de instruções para nós, de cada um de nós, a partir da nossa cartela de cores, e nos ajuda, através dessa ferramenta de autoconhecimento,
nos posicionarmos perante o mundo através das escolhas profissionais, das escolhas pessoais. Então, até a questão de encontrar uma pessoa para se relacionar fica muito mais simples se eu me conheço e começo a conhecer o outro a partir disso. Então, esse é o método que eu desenvolvi e hoje é o que eu faço, né? Divulgar a simbólica das cores e mostrar as possibilidades maravilhosas que ela traz, porque é um mundo de possibilidades que eu tenho para E quando a aplicar. gente fala, né, Jéssica, de coloração pessoal, a primeira impressão assim que a gente tem é que estamos falando de cores, né? Sim, sim. E quando a gente aplica o método simbólico, a gente entende que não é sobre cores, que é sobre nós mesmos, né? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? É muito mais do que saber qual é a cor que fica melhor, qual é a que desfavorece. Vai muito além de uma vaidade, né? Isso. Vai muito além disso. Então, assim, ó, nessa tua apresentação, tu conseguiu trazer pra gente o que é a simbólica, né? Mas como que ela ajuda nos relacionamentos? Como que ela me ajuda no meu autoconhecimento? E como que ela me ajuda a me relacionar? Porque quando a gente fala de relacionamentos, claro, que aqui no meu perfil está muito voltado para casais, né? Uhum. Mas não é só para casais, isso é para qualquer tipo de relacionamento, é no trabalho, é na família, é com os filhos, né? A gente aprende a olhar muito além, né? Eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando. Obrigada, cada amiga, cada paciente, porque, Jéssica, o teu perfil é um perfil que eu indico muito para os meus pacientes. Ai, E eu já vi que tem paciente meu aqui na live também. Então, assim, ó, eu indico porque quando eu começo a falar do conhecimento, da contemplação, de como a gente precisa voltar o olhar para o céu, como a gente perdeu essa habilidade uhum, de contemplar o belo, né? Como a gente uhum. deixa passar coisas tão simples e que fazem tão bem ao nosso coração, né? Então, quando eu falo em contemplação da natureza, que é uma prática que eu passo para todos os pacientes, independente da questão que a gente esteja trabalhando, né? Eu gosto muito de indicar o teu perfil. Ah, Então eu quero que tu faça então, esse link, sabe, da simbólica perfeito, e dos relacionamentos. perfeito. Bom, eu acho que uma das coisas que nós temos como seres humanos é o desejo da perfeição, né? Então a gente quer ser tudo. Por conta do pecado original, né? Esse desejo ele ficou desordenado, porque no plano original de Deus, nós somos imagem e semelhança dele. Então, se o nosso coração deseja isso, é porque é possível ser perfeito. Só que com o pecado original, a gente acha que é o humano que pode ser perfeito. Como se a gente colocasse a expectativa da perfeição sobre nós mesmos. Então aí a gente fica se comparando, querendo ser tudo, querendo ter tudo, sem compreender que esse desejo ele só vai ser possível com a ajuda de Deus. E ele é um processo de toda a vida. Ele é um processo que ele vai durar toda a vida. Com esse autoconhecimento através da cartela de cores, é como se a gente entendesse o nosso quadrado. A gente entendesse aquilo que nós somos e a gente começa a entender que não dá para que eu consigo comparar dois seres humanos. Só que eu não consigo comparar cavalo com tartaruga. Eu não consigo comparar golfinho com pavão. É impossível, é injusto, não existe a possibilidade de eu comparar duas coisas da natureza. Sim. Eu olho para a natureza e eu entendo a verdade, que cada coisa é diferente, que cada coisa tem o seu propósito, que cada coisa tem o seu lugar, que existe uma lógica e uma missão e uma vocação para tudo, que o cavalo tem a sua vocação, que o peixe tem a sua vocação e que todos eles seguem a lógica de Deus, ou seja, a obediência perfeita ao Criador. Então, quando eu falo, por exemplo, que um peixe ele não vai simplesmente querer voar e dar um salto para fora d'água porque ele quer voar. Porque afinal ele sabe, claro que ele não é racional, né? Mas seria um salto suicida, né? Porque ele iria morrer fora d'água. E quando eu olho para a natureza, e claro que a comparação é simbólica, ou seja, não é que nós somos peixes, não é que nós somos um cavalo, é claro que não.
mas é como se a gente tivesse características daqueles animais. A gente repete características, porque afinal é o mesmo Criador. Então, digamos, de todas as características possíveis para os seres, Deus pegou um mineral, então por isso que nós temos temperamentos, que é a nossa parte mineral, né? Terra, fogo, ar ou água. Nós somos um pouquinho vegetal, nós também precisamos de água, nós também precisamos dormir, tipo de luz do sol, de água, exatamente como um vegetal. Daí nós temos a parte animal, que é justamente esses comportamentos que repetem nos animais. E, finalmente, nós temos uma alma imortal, que vai nos dar uma mente racional e uma alma imortal. Ou seja, nós somos como se fosse a completude da criação. Mas nós temos características do restante da natureza. Ou seja, quando eu olho para a minha simbólica, eu compreendo que eu sou aquilo. E que aquilo significa que eu não sou outra coisa. Que se eu sou pássaro, eu não sou cavalo. Que a pessoa que voa e tem esse desejo de altura, esse desejo de aventura, ela vai ter nela características que não são boas ou ruins. Elas são. Só que para algumas coisas elas são uma habilidade e para outras elas são uma debilidade. Assim como quem é cavalo, animal de chão, digamos assim, vai ser muito mais pé no chão, mas vai ser muito mais medroso, vai arriscar pouco, ou seja, vai ter vantagens e desvantagens, mas não é que é defeito ou qualidade. E aí, É tu ou seja, aprender a tirar o melhor, né? Isso. A trabalhar bem. Como. Perfeito, eu me conheço. E aí, humildade é a verdade. Ou seja, a verdade me torna humilde, porque aí eu entendo que se eu não vou ser, se eu sou calma, eu não vou ser rápida, porque são duas coisas na natureza incompatíveis. Os animais calmos, passivos, são lentos. Então eu entendo a verdade e, consequentemente, eu consigo aceitar melhor as minhas características e me posicionar com mais racionalidade. Porque muitas vezes a gente acha que é racional, só que não, a gente está agindo conforme o animalzinho. A gente acha que está conseguindo pensar, mas a gente não está conseguindo fazer escolhas realmente racionais. A escolha do bem, né? Então, quando eu me conheço, eu consigo entender quando o bem é seguir a minha natureza, porque é algo bom, ou quando é simplesmente eu falo, não, aqui você não vai, porque, por exemplo, alguém que quer ajudar, tem os autônomos profundos, eles sempre são líderes, então eles querem resolver o problema de todo mundo. É uma coisa boa em si mesma, mas o bem nem sempre é ajudar. Vamos pensar na lógica pai e filho, né? Ou relacionamento. Às vezes você tem que deixar que o outro faça, porque é a função dele, porque é o papel dele, ou seja, às vezes o bem é não seguir o seu coração, não seguir o seu animalzinho, entre aspas. Então, quando eu me conheço de forma realista, de forma verdadeira, e eu conheço o outro com as suas características verdadeiras e aquelas que são o querer de Deus para ela, porque foi assim que Deus a fez, eu começo a olhar com mais realismo, sem esperar do outro algo diferente e, ao mesmo tempo, potencializando nele o melhor dele. Porque é incrível isso. Que quando eu começo a olhar, assim, metade das brigas se resolvem. Porque, por exemplo, casais... Alguém falou ali do pavão, né? O pavão é um animal ele é um animal que se destaca. Ou seja, quem é pavão, seja homem, seja mulher, domina um pouco a relação. Porque tem essa lógica do destaque. Quando tem na outra... E aí é uma pessoa rápida, uma pessoa ágil, né? Uma pessoa determinada. E aí, muitas vezes, o pavão acaba casando com o seu oposto. É muito comum ter uma pessoa suave casada com uma pessoa intensa. E a outra pessoa suave, ela é muito pacífica, ela aí gera menos atrito. Então, por um lado, tem a vantagem de gerar muito menos atrito. Por outro, o pavão tem pouca paciência com a tartaruga. Então, ele quer que a tartaruga seja mais ágil, seja mais rápida. Mas peraí, você casou você não casa só com o bônus da pessoa, você casa também com o ônus. Então, se você consegue olhar para o outro como tartaruga, ao invés de olhar com aquela expectativa humana que você tem daquele homem, ou seja, não é como se aquele homem fosse tudo. Aquele homem, ele é o potencial dele, de tartaruga. E aí você ameniza as suas críticas. É incrível como você ameniza, porque você não quer que a tartaruga seja rápida. E aí você começa a entender com realismo as características da pessoa.
você olha para a tartaruga na Como tartaruga. constância dela e não Isso. na velocidade, né? Exatamente. Então, tu aprende a tirar o melhor daquilo, né? Porque a tartaruga não vai deixar de ser tartaruga, né? Isso, exato. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes existe um sofrimento muito grande na gente de querer ser outra coisa e também esperar do outro que ele seja outra coisa, né? E quando a gente olha para a simbólica da nossa natureza, né? Como nós somos feitos por Deus, é meio que um entendimento muito automático, né, Isso, Jéssica? É algo isso. assim que tu fala, meu Deus, é isso, é isso, é isso. Porque vai caindo as fichas de que não adianta. Claro, se a gente se esforça, muita coisa a gente consegue, Sim. né? Mas se eu fizer aquilo que é natural para mim, eu vou me sair muito melhor, né? Quando eu estiver dentro daquilo que Deus me fez para ser, eu alcançarei, eu serei muito melhor do que tentando me parecer, por exemplo, eu sou um beija-flor, né? Então, assim, você também é beija-flor, né? Então, assim, não adianta eu querer ser um A gente quer pavão. ser estável, por exemplo. Quer ser pavão, muitas vezes. Então, ter a segurança do pavão, ter a ousadia do pavão. Não dá certo, realmente não dá. A gente tem que respeitar os nossos limites e aquilo que Deus sonhou para o beija-flor e não para o pavão, né? Alguém perguntou E como fazer isso sendo ansiosa. Acho que ela quis dizer com calma com a tartaruga. Não sei o que ela quis dizer. Mas se for isso, o que acontece, né? Claro que tem que saber a cartela de cores do seu marido, né? Não simplesmente olhar para ele, porque talvez não seja tartaruga. Então, quando cada um sabe a sua cartela de cores e a sua simbólica, então eu convido até quem já fez a análise com outras pessoas a marcar uma sessão só de simbólica para se conhecer. Por quê? Porque eu preciso olhar para o outro com todo o manual de instruções dele. E aí, isso que é interessante, porque, por exemplo, quando um casal chega até mim com um problema de relacionamento e os dois sabem a cartela de cores, eu começo a olhar para os animais, como que os animais interagem na natureza. Então, por exemplo, porque geralmente a gente casa com pessoas diferentes, né? Dificilmente alguém casa com uma pessoa muito parecida. sim, E quando você começa a olhar como aqueles animais interagem com os outros na natureza, você começa a perceber inclinações impulsivas e começa a tornar racional algumas coisas. Então, uma pessoa ansiosa, quando ela enxerga o outro como o outro nas suas partes, é porque a natureza é linda. Isso que é lindo, isso é maravilhoso. A natureza é bela, unânime, ela é unanimemente bela. Então eu posso olhar com feiura pro marido, por exemplo, né? Quem é casada pode olhar com feiura para a pessoa. Só que quando olha como natureza, você não tem dúvida da beleza de Deus. Ou seja, você não tem dúvida que a tartaruga, sim, vamos pensar outros animais da mesma cartela, o golfinho. Você não tem dúvida que o golfinho é fofinho e que tem algo bom nele. E algo não, tem muito, é bom, belo e verdadeiro. Ou seja, é inevitável que a mulher, mesmo ansiosa, ela consiga olhar para a beleza do marido. E, consequentemente, foque na beleza e não naquilo que é o oposto, que seria o que ela está vendo como feiura. o que Ela falta. está vendo como feio. Isso, exatamente. Porque a frustração, ela vem do que falta, ela vem do querer que a outra pessoa seja diferente. Só que aí eu pergunto, Bina, sabe o que é interessante? O que eu falo para as pessoas? Mas se ele fosse também ansioso? Não, aí não dá. Não, mas peraí, então tu só quer o bolo. Se você não quer que ele seja diferente, na verdade. Porque se ele não fosse calmo, ele seria ansioso. Se ele fosse ansioso, vocês iriam brigar muito mais. Então é você que tá brigando com ele. Então aprende a ver a beleza dele e aprende a compreender a lógica de Deus, que você não quer, na verdade, que ele seja diferente. Porque se viesse diferente, viria como o ônus também daquela característica. E daí a pessoa se dá conta que ela não queria ser diferente, porque ela não quer. Por exemplo, uma pessoa que é ágil, ela não quer ser lenta. Ela não quer ser diferente. Ela só gostaria do bônus da outra parte, mas ela não gostaria do ônus da parte. Ou seja, quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta que Deus fez o melhor para nós. E para o marido, né? Para os filhos, para o marido. Ele deu aquilo que tem que dar.
Só que não tem como ter só uma parte. Não tem como ter só a parte boa. E aí que cai as fichas. Aí você consegue, de fato, resolver um monte de problemas olhando para, digamos, para os dois lados, né? Na verdade, a gente parece que atinge uma maturidade e tu passa a enxergar o outro como ele é. Então, você sabe que não adianta você esperar que ele haja de determinada forma. Tu pode ajudá-lo né? Você sabe que ele consegue ir até determinado ponto. A partir dali, tu tem que dar um empurrãozinho. Então, tu consegue ter um olhar mais misericordioso também, né? Isso, Tanto para o isso. parceiro quanto para os filhos. Porque quando tu fala em natureza, a natureza, ela é perfeita, né? Ninguém Então, quando discute a gente... isso, né? Ninguém É, discorda disso. exato, é indiscutível. A natureza, ela é perfeita. O cachorro faz o que ele nasceu para fazer. O gato, da mesma forma. O gato não vai latir como o cachorro, não vai se comportar como o cachorro e vice-versa. Então, quando a gente consegue se olhar e se encontrar dessa forma, a gente consegue, acho que ficar até mais em paz, né? Sim, perfeito. É porque não é só aceitar o outro como ele é amar o outro como ele é. Então, como a gente consegue. A natureza é amável. Então, a natureza ela é amável com a parte boa e com a parte não tão boa. Então, por exemplo, uma praia linda, bela, mas a água tá gelada. Mas a água gelada é nada perto da beleza da praia e de eu querer estar na praia. Ou seja, é a mesma coisa que acontece quando você conhece o outro a partir da simbólica. Quando você só conhece com características humanas, você consegue aceitar o outro. Mas às vezes você não ama o que não é amável do outro. Você tem dificuldade de amar o que não é amável, o que você rejeita. Então você ama a calma dele, mas você não gosta da lentidão dele. Você tem dificuldade de amar a lentidão dele. Só que a partir da simbólica você vê o todo com beleza. Você vê o todo com mais beleza. E a partir disso, aquilo que não é, aquilo que só era aceitável, se torna também amável, porque a gente ama a natureza toda. Consequentemente, você começa a se amar. Isso é lindo, 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 assim, porque é como se uma chave virasse. Você começa a se amar do jeito que você é, porque acontece muito da pessoa ter a cartela de cores de coisas que ela já gostava na natureza. Então, Sim. hoje eu atendi uma pessoa outono que ela se arrepiou. Ela falou assim: eu viajo no outono para poder ver aquelas folhas caídas, para ver aquela paisagem, porque aquilo me dá muita. Falei, mas aquilo é Deus te amando. Aquilo é Deus te amando. Ou seja, quando você entende que de fato Deus fez uma estação para você e que geralmente é a tua preferida, é claro que gostos tem mais elementos, né? Não é só isso, pode ter memória afetiva, filmes, né? Várias coisas. Mas quando você entende que boa parte da sua cartela de cores era o que você já amava, você começa a Encaixa. se amar. Encaixa, exatamente. Então é muito mais fácil você amar até aquilo que não é amável, entendendo essa lógica dos dois lados, né? A gente não é perfeito, não é para ser perfeito, mas dentro da nossa verdade, nós temos um propósito. Inclusive na nossa, não é que na nossa imperfeição, porque é isso. O que eu trato como imperfeição, na verdade, é a ação de Deus que pode fazer perfeito. Ou seja, assim, é como se nós não somos vasos defeituosos, nós somos vasos quebrados. Então não é que nós temos defeitos. Eu não gosto de falar de defeito de temperamento, porque é como se Deus tivesse feito algo defeituoso. E Deus não fez nada defeituoso. Mas nós estamos quebrados. E esse quebrado é que a gente chama de defeito, mas que na verdade a parte, esses dois lados, né? O bônus e o ônus. É justamente a gente não conseguir ser tudo, e nós só vamos conseguir ser tudo sendo santos, e aí é Deus agindo em nós, né? Já não é nós, então não é que nós vamos ser perfeitos, é a graça. Então, quando a gente compreende isso, a gente para de questionar coisas que não é para ser mudada. Para de ficar se comparando ou ficar querendo outra coisa, porque o que Deus me deu é o melhor para mim. Então a gente começa a amar até aquilo que às vezes antes eu só aceitava. E é de fácil compreensão, né, Jéssica? Porque assim, ó, quando tu fala de características, mas tu não associa a um símbolo, às vezes a gente não absorve a grandeza daquilo, né? E eu vejo, eu sou encantada com a simbólica por conta disso, porque
por exemplo, eu passar a descrever, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa amável, é uma pessoa fofa, é uma pessoa que ama companhia, que ama estar rodeada de pessoas, né? Ela fica feliz por receber pessoas. Tá, alguma coisa tu vai guardar, alguma coisa vai passar batido, mas quando tu diz é como um cachorrinho, pronto, Hum. né? Tá, tu entende até além das palavras Isso, perfeito. E uma coisa interessante para explicar para as pessoas. A linguagem verbal é uma linguagem que cai na razão. Então a gente precisa refletir, ela demanda um esforço maior de reflexão, de compreensão, porque ela vai para a parte da razão. Os símbolos, eles vão para o coração. É como se fosse uma imagem metafórica, né? É como se fosse poesia. Então a poesia, a música, tudo aquilo que é mais emocional, mesmo em palavras, vai para o coração. Então, por que que ela toca tanto? E ela é até não, ela é muito mais forte do que as palavras. Porque ela move o nosso sentimento e o nosso sentimento é muito mais poderoso do que a nossa razão, a nossa mente. Nosso coração é infinitamente mais. Muitas vezes a gente acha que está agindo, de novo, né? Muitas vezes a gente acha que está agindo racionalmente, não tá, a gente está agindo com o coração, ou contrariando o coração. Mas é mais poderoso por isso, é porque eu posso racionalizar, eu posso pensar no cachorro, nas características do cachorro, mas é como se o meu coração reconhecesse sem precisar de muitas palavras. O meu coração compreende o todo e o que está além, quando a gente fala em símbolo, símbolo é aquilo que une, né? O termo original para símbolo é aquilo que une. O termo original para demônio é aquilo que separa. Então, quando a gente fala do mal, o mal ele separa, ele fragmenta. Ele não quer que a gente compreenda o todo que Deus fez. Ele não quer que a gente compreenda o universo que Deus fez. Ele quer que a gente fique se sentindo perdido, achando que foi colocado aqui, tá de passagem, se vira aí, né? Ó, eu arquitetei o universo, agora se vira. Não, não. E o símbolo ele faz justamente isso, ele une de novo tudo. Ele une, ele dá significado, ele une. Ele une, a gente começa a ver que as coisas têm parentesco, que as coisas têm ligação e que assim como ele está cuidando das flores, ele está cuidando de mim. Assim como ele está cuidando do sol que nasce todo dia, ele está cuidando de mim que todo dia acordo. Então há uma semelhança entre o sol que nasce e eu acordar todas as manhãs, ou a noite que cai e eu dormir todas as noites. Há uma semelhança entre o adormecer, é como se fosse um parentesco com a morte, né? E o amanhecer, que é o viver de novo. Então, existem muitas coisas que a simbólica vai explicar, que é a compreensão da verdade do todo, né? Daquilo que realmente é a verdade que transcende, que é aquilo que vai nos levar a Deus. E quando a gente perde a simbólica, a gente atrofia muito a lógica do conhecimento. Quando a gente só vai para a razão, muitas coisas, né? E quando a gente vai só para a razão, a gente endurece o coração. O que é o problema do mundo? Depressão, ansiedade, é um endurecimento de coração, é a falta de cor. Cor e coração tá junto. Então, quando a gente fala que falta cor à vida, a gente está falando justamente desse coração que está desconectado do todo, né? Desconectado do mundo, desconectado daquilo. Quando eu me sinto perdida no mundo, é porque eu não estou conseguindo ver toda a ligação que existe entre tudo que Deus está fazendo, entre por que ele colocou essa pessoa, vamos pensar no relacionamento, né? Por que ele colocou essa pessoa na nossa vida, o que a gente tem que aprender. Enfim, a gente começa a ver que tudo tem uma ligação, que tudo está unido, né? Que a asa da borboleta, ela afeta o mundo inteiro. Então, se a asa da borboleta afeta o mundo inteiro, quanto mais há um elo de ligação entre nós, né? E entre tudo, né? Entre todas as coisas, entre as cores e tudo que existe no mundo, na natureza. Falei demais, Bina. Não, meu Deus, eu fico encantada, assim, ó, de te escutar. Eu acho que essa energia toda que tu tem, essa paixão, ela transborda, sabe, Jéssica? É algo assim que a gente tem vontade de ouvir mais e mais e mais e mais e mais e mais. E como faz sentido a gente comparar
a natureza com o amor de Deus, né? Uhum. Porque quando tu fala assim, falta cor, né? Eu olho muito para mim e, e como eu estava afastada de Deus e da natureza, né? E quando eu me voltei para Deus e para a natureza através das minhas cores, eu fiquei muito mais feliz, porque eu encontrei Uhum. de novo uma alegria que estava perdida em algum lugar, né? Então, assim, talvez às vezes a dificuldade seja no trabalho, às vezes seja no relacionamento, mas a gente vai perdendo a cor, vai perdendo o brilho. E quando a gente vai perdendo esse brilho, perdendo essa cor, a gente vai se afastando da natureza e de Deus. Então E a de gente vai. tudo aquilo que é capaz de suscitar o coração, né? Por exemplo, quando a gente tá feliz, a gente ouve música, a gente dança, Isso, né? Então, isso, todas essas coisas que, na verdade, tocam o nosso coração quando a gente tá apaixonado, né? É tudo aquilo, a é poesia. colorido, é colorido, Claro, né? exato. Então, quando tudo que toca o nosso coração, a gente faz essa associação. A minha vida tá colorida, você Uhum. trouxe cor para minha vida. Ou seja, o pulsar do coração, ele tá totalmente relacionado a essa vida em cores. E ao mesmo tempo, não é só a cor, porque daí, o que que eu fui entendendo, Bina? Que isso Isso, é muito assim incrível. uhum, Primeiro eu achava que era só a cor. Depois eu fui ver que uhum, é o sabor, é a textura, é os uhum. tamanhos, é as formas, ou seja, é um universo É que se une. uhum. E que a cor é só um sinalzinho perto, realmente, né? Ela é muito importante, mas ela é só um sinalzinho perto de tudo que há na simbólica. Aí depois eu fui entendendo, né, que a nossa própria inteligência é como se, e eu acho que não é a inteligência aqui, é a inteligência daqui, Daqui. porque, por exemplo, eu brinco que as pessoas falam assim, nossa, você é muito inteligente. Eu falo, gente, mas eu leio Santo Agostinho, eu leio São Tomás de Aquino e eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Agora eu leio uma Santa Idelgarda da vida que ela fala em símbolos. E eu lembro de tudo e eu consigo transpor, eu vou além, eu consigo aprender. Ou seja, eu acho que tem inteligência aqui, que eu acho que inclusive é mais masculina, tá? Pensando um pouco Sim, na faz simbólica sentido. masculino e do Uhum. feminino. E tem a inteligência daqui, que o coração também tem memória, né? Então, eu acredito que tem a memória daqui e a memória daqui. E a minha inteligência é do coração, ela não é da razão. Então, essa é a primeira coisa que eu entendi. Mas o que, que é muito interessante pensar? Que quando a mulher, né? A mulher é o elo de ligação. Agora falando para as mulheres especificamente, isso é muitíssimo importante. A mulher, ela é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ela é a porta, ela é a ponte que liga Deus e o homem. E o coração é a porta onde a Deus, né? Porque é onde a nossa alma habita. Quando as mulheres endurecem o coração, porque nós é que somos mais bobonas, vamos dizer assim, né? No Sim, sentido de a gente se encanta com as coisas. E olha o passarinho, olha só como, né? Olha, geralmente é a gente que está atenta a essas coisas, né? E quando nós entramos na lógica do mundo, que é a lógica da agilidade, do trabalho, da pressa, do fazer isso, do fazer aquilo, do checklist, a gente para de fazer essa conexão. E como éramos nós que apontávamos isso ou inspirávamos o homem a fazer isso, porque as mulheres elas eram musas do homem, então ela era a musa do compositor, ela era a musa do poeta, ela era a musa do filósofo, ela era a musa do rei. a Então, quando a mulher. inspiração. Isso, é claro! Então, ela era inspiração para o homem também abrir o coração Uhum. e usar a sua inteligência para materializar aquela inspiração. Ou seja, se a mulher está atenta em ser a porta, ela também, com o seu coração aberto, ela também abre o coração do homem. Isso é muito importante nos relacionamentos. A mulher realmente dar essa parte feminina que é a mulher que dá, né? Então, quando nós estamos com o coração colorido, nós ajudamos o homem a colorir o coração dele também. Então ele Nossa, baixa um pouquinho a lógica da razão, da racionalidade, porque ele é já mais racional por natureza, mais sério por natureza, e ambos ficam mais equilibrados, né? O homem fica menos sério e a mulher um pouquinho mais séria, digamos assim, né? Porque eles se equilibram no sentido de. Mas a mulher tem que ser aberta para. É como se nós mulheres perdendo isso, endurecendo o nosso coração,
tentando ser um pouco que nem homem na lógica do mundo, a gente deixa de dar ao homem e, consequentemente, a toda a sociedade esse olhar simbólico. E esse é um problema muito recorrente, sabe? Que eu vejo assim em consultório. A gente costuma falar a mulher Carlão e o homem Enzo, né? Aquela mulher que está muito masculinizada e aquele homem que está muito filhinho da mamãe, né? Que está muito reclamando, que está muito isento. Então, assim, ó, a mulher esqueceu que ela é feita para procriar, para gestar, para transformar, que é para, de fato, florir e colorir o ambiente, né? E o homem já não é mais o provedor, já não é mais aquele que passa segurança, aquele que protege, né? Então, os símbolos, a gente sempre fala muito isso, né? Os símbolos estão desajustados, os símbolos estão desalinhados. Então, nisso entra muito sempre que o meu público atendo homens também, mas muito mais mulheres, né? Então, o teu perfil sempre nesse movimento, né? De feminilidade, de cor, eu indico para todas as minhas pacientes. Então, assim, ó, por quê? Porque em certo grau, em certo nível, todas elas estão desajustadas. Ou porque foram educadas assim, ou porque as circunstâncias transformou, né? Ou porque o marido já não era tão masculino assim, e daí a mulher vai tomando conta, e daí quanto mais ela faz esse movimento, mais ela faz com que o marido fuja a responsabilidade. Porque acomoda, né? Acomoda e atrofia o outro. E uma coisa em relação à feminilidade, até gravei uma aula, depois as pessoas podem me pedir, porque é uma aula aberta, gratuita. Mas o que eu coloco, o que eu deixo claro quando eu falo de feminilidade? Existe a universalidade dos símbolos. Então, existem os símbolos femininos e os símbolos masculinos. E eles são unânimes. Por quê? É fácil de entender. Por exemplo, por que eu associo mulher à flor? Tem até um videozinho que eu postei essa semana passada, que era de uma mulher que fizeram uma experiência antropológica. Ela estava com um buquê de flores e ela queria amarrar o sapato. Aí ela dá as flores para os homens e eles não estão nem aí. Eles ficam olhando para ela, botam para baixo. Eles não olham para as flores, não admiram as flores. Quando ela faz a mesma experiência com as mulheres, a mulher cheira a flor e olha para o buquê e admira o buquê. Ou seja, é como se tivesse uma ligação do coração da mulher para aquilo que é simbolicamente feminino. Então, por que a mulher se sente amada quando ela recebe uma joia ou um anel e não quando ela recebe uma panela? Entende? Então, assim, é simbólico isso. É simbólico a lógica da beleza, né? E daquilo que é o trabalho, que é pro homem, né? O homem ia adorar receber uma furadeira. A mulher não ia gostar, porque tem coisas que são simbolicamente masculinas e tem coisas que são simbolicamente femininas. Então, é como se o nosso coração reconhecesse. E quando eu olho, tá? E aí as pessoas me questionam, tá, mas quem que inventou isso? Bom, se você ainda quer questionar, se eu olho para a função da mulher e para a função da flor na natureza, eu vejo que é a mesma. A função da mulher, que é espalhar semente, e a função da flor, que é polinizar, e graças à flor eu tenho semente, e o fruto também é feminino, ou seja, eu consigo entender que há uma lógica. E eu posso ir além. Se você me questionar ainda, eu vou te dizer, o corpo da mulher é arredondado. A fruta é arredondada, a flor é arredondada, a pérola é arredondada. Ou seja, tudo que é simbolicamente feminino na natureza tem as formas do corpo da mulher. Sim. Tudo que é simbolicamente masculino na natureza é pontiagudo, é duro, é a madeira, é a pedra. Ou seja, existe uma lógica simbólica. O corpo do homem aqui é mais forte, ou seja, o ombro é para carregar peso. Assim como um cavalo. Por que o cavalo é masculino? Embora tenha a fêmea do cavalo. Então, assim, existe uma lógica simbólica nisso que é inegável e que eu vou além, eu consigo entender racionalmente. É desonestidade intelectual ou não reconhecer isso? Porque eu posso ir, eu vejo que tem um parentesco que a minha inteligência reconhece. Mas dentro dessa lógica simbólica, existe a particularidade de cada um. E é aí que as pessoas se perdem. Então, quando eu entendo que existem os símbolos universais, eu reconheço que esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Só que dentro da lógica particular, e as cartelas de cores vão explicar isso, o que vai acontecer?
tem as fêmeas mais fortes. Então, por exemplo, o cavalo. O cavalo é um animal simbolicamente masculino, mas tem a égua. Tem o macho do golfinho e tem a fêmea do tubarão. Ou seja, não é porque todas as mulheres têm que ser iguais. Todos os homens têm que ser iguais. E aí a gente vê aí uma confusão de gênero por conta disso. Não é que a mulher... Existem mulheres mais fortes, existem homens mais delicados. E não significa que não seja mulher e não seja homem. Mas no seu propósito de espalhar semente, o seu potencial de espalhar semente existe porque é macho e porque é fêmea. Ou seja, é indiscutível. Não porque é mais forte, não é porque é égua que vai ser masculino, não. Então, tem mulheres mais fortes, sim, mas não significa que elas têm que se comportar como aquele que vai prover. Porque, afinal, ela pode ajudar a prover, e aí não tem problema nenhum. Inclusive, eu falo para essas mulheres, por exemplo, mulheres de outono profundo, que são simbolicamente mais fortes. Não adianta você querer ficar como dona de casa madame. Não funciona para você. Mas não significa que você vai tomar o lugar do seu marido. E tu vê que se ela não sabe disso, Jéssica, ela sofre, né? Porque de repente ela vê um movimento de que, ai não, mulher tem que, né, tem que ser mulherzinha mesmo, tem que só ficar em casa, só cuidar dos filhos, tem que fazer homeschooling. Hoje, inclusive, houve essa discussão no grupo que eu participo com o Dr. Jorge Rodrigues, né? Houve uma discussão sobre o homeschooling. Então, assim, ele não é para qualquer um. Então, de repente, tu vê uma mulher que não sabe dessa natureza dela, ela vai tentar se encaixar, tentar se adequar e vai entrar num sofrimento. E isso pode, inclusive, gerar traumas depois, né? Exatamente. Porque ela não entende por que ela não consegue, né? Fala um pouquinho do outono suave, Jéssica. Maravilha. Alguém perguntou? Sim. Sim, o outono segue sim para o trabalho, mas o outono suave é mais suave, então não é tão forte. Então, assim, digamos que o outono suave não tem tanto problema com relação a tomar a frente com o marido, exceto se o marido for muito mais passivo, né? Por exemplo, o outono suave ele vai ter esse problema se o marido for um verão claro ou uma primavera clara, que são mais passivos. Ideia da cartela do teu marido, Diele? Desculpa, Jéssica. Mas o outono segue a lógica do trabalho. Então, nesse sentido, sim, todas as mulheres outono, elas vão se realizar também trabalhando. Então, é como se fosse uma insuficiência só ficar em casa. E aí não significa que ela vai ter que sair para trabalhar, mas às vezes ajudar em alguma coisa, ou fazer um home office, né? Ou ter uma atividade pastoral, por exemplo, voluntária. Então, não significa que vai ter que sair trabalhar, mas vai ter que fazer algo extra, porque é como se vocês dessem conta, os outonos dão conta. É tanta produtividade que os outonos têm, de não procrastinar, de fazer muita coisa, de se sentir bem sendo útil, que eu acho que tem lógica na lógica de Deus. Porque, por exemplo, a gente precisa de gente fazendo trabalho voluntário, a gente precisa de gente fazendo coisas que, às vezes, até trabalhos que outras mulheres não iriam dar conta de cuidar da casa, mas fazer uma atividade lá na paróquia. Mas se for uma mulher autônoma, dá conta. Então, eu acho que tem uma função, clara aí de servir a mais, né? Que o outono tem e que é um anseio do coração. E se for o bem, por que não? Então, sim, desde que não deixe as suas funções principais, né, da casa principal. Então, não é que não vai deixar a família para fazer só coisas fora de casa. Mas a mulher autônoma, ela costuma dar conta das duas coisas, porque ela é produtiva. Então, é diferente de uma mulher primavera, que vai ter que fazer, assim, que se enrola toda para fazer as coisas e que vai perder em algum momento, né? Então, trabalhar em casa. Jéssica, faz uma comparação pra gente entender. A Diele, ela é minha amiga. A Diele, ela é uma outono suave, melancólica. E eu sou uma primavera brilhante melancólica. Então, assim, a gente tem o mesmo temperamento, mas somos cartelas diferentes. Então, fala um pouquinho, que eu acho que ajuda o pessoal a entender também. Maravilha. Perfeito. Hoje até surgiu no grupo da mentoria de invernos essa discussão. Por quê? Eu tenho sanguíneos invernos. E, por incrível que pareça, os sanguíneos invernos se assemelham mais entre si com, por exemplo, inverno frio, sanguíneo se assemelha mais a melancólico inverno frio do que sanguíneo primavera. Então, ele se assemelha mais a pessoas da mesma cartela do que do mesmo temperamento.
Então vamos lá. O temperamento é uma simbólica. Então vocês vão ter características, algumas características da Terra. Da Terra. Porém, vocês também vão ter características da estação. Então, por exemplo, o outono é muito laborioso, muito produtivo, muito focado, ele vai lá, ele faz, ele foca, ele faz. Ele não é tão ambicioso, então ele é mais simples nos seus anseios, nos seus desejos. Então tem que fazer, tem que fazer. Então o melancólico outono, ele vai ser um melancólico mais, digamos, menos ambicioso, mais focado, mais laborioso, porque ele tem características do melancólico e do outono. Agora, você vai ter algumas características do melancólico e algumas da primavera. Então, por exemplo, exteriormente, porque as cores eu acho que elas revelam muito o nosso exterior. Então, exteriormente, você vai ser alegre, bem mais comunicativa. Então, ela vai ser uma pessoa introvertida, um melancólico introvertido. Você vai ser uma melancólica extrovertida. Aí você pensa, tá, mas pode existir uma melancólica extrovertida? Sim, tem terra em todas as estações. Só que você, no teu caso, é uma terra com flor. Ou seja, vai ter uma expressão exterior de alegria, de cor, de intensidade, que seria facilmente confundida com o sanguíneo. Facilmente confundida com o sanguíneo. Então, assim, no exterior, você seria uma sanguínea. Mas, na verdade, você sabe que você remói. Não, então, em comum, verdade. Ela concordando. Em comum, vocês são terra, ou seja, é interior, é profundo, é mais profunda, é remói, né? Ou seja, todas essas características interiores vocês não têm em comum. Mas o exterior da Diele vai ser mais introvertido, mais discreto, bem mais discreto. O teu já não. Ela não iria botar um batom vermelho aí que nem você tá hoje, sendo melancólica de outono. Já você, a tua forma de se expressar é diferente. Então é muito interessante. Eu tô preparando um material até para abril, que é dessa junção entre temperamentos e cartela de cores, que vai fazer exatamente isso, vai explicar um pouco mais de nós, né? Então, individualmente, o que Deus queria de você precisava ser uma melancólica de primavera. Individualmente, o que ele queria da Diele era que ela fosse uma melancólica de outono. Então a gente vai entendendo a nossa individualidade com essa, somando e entendendo a nossa vocação também. Porque a gente começa a entender a vocação se conhecendo, entendendo essa estrutura mineral do nosso ser, que é aquilo que veio de fábrica. Eu brinco que nós somos um computador, mas é um computador programado para alguma coisa. Ou seja, se eu entender para que o meu computador foi programado, eu coloco ele trabalhando naquilo que ele vai produzir mais, naquilo que ele foi feito para fazer. E aí, consequentemente, eu encontro realmente a minha vocação, o meu chamado, né? Aquilo que eu nasci para fazer. Então, é muito mais fácil se a gente entende essa estrutura mineral e vai olhando esses elementos que vão nos ajudando, né? Bom, por que ele te fez melancólica a primavera? Então, primavera é comunicativo. Bom, então talvez tenha alguma coisa ligada à comunicação, à fala. Mas também tem alguma coisa a ver ligada à reflexividade. Então, veja, hoje você está numa função que tem as duas coisas. Então, provavelmente você está realizada, porque você está somando a reflexividade do melancólico com a comunicação do sanguíneo, da primavera, né? Então, você está somando duas coisas que fazem sentido para você, para o teu ser, e consequentemente você se sente realizada, porque o teu coração almeja isso. A gente almeja se dar. Isso é incrível. Todos nós almejamos se doar, se dar, se gastar, que nem uma vela. Uma vela não é bibelô, ela foi feita para se gastar. Se eu uso vela como bibelô, ela perde sentido. Ou seja, mesma coisa nós. Ela não acontece que a gente passa a vida muitas vezes achando que ser útil tem um arquétipo de utilidade, né? A gente acha que ser útil, se doar, é fazer enfim, aquela coisa meio boba do se doar, né? Então eu vou servir o outro. Então eu vou servir cafezinho, sei lá, coisas assim que são boas em si. Mas o sentimento de utilidade, ele vai vir do nosso propósito, da nossa vocação. Então, por exemplo, uma pessoa que é primavera,
ela vai se sentir útil de verdade quando ela der aquilo que ela ganhou de Deus, que é a sua capacidade de comunicação, que é a sua capacidade de expressão, que é a sua capacidade de fala. Então você pode servir cafezinho, você pode cozinhar, você pode fazer tudo aquilo que é utilidade também, mas não é isso que o teu coração vai se saciar, porque você não nasceu para fazer isso. Entende? Então, assim, é bom aquilo para você ganhar virtude, todo mundo faz aquilo que a gente não gosta também. Mas é aquilo que nós gostamos de alguma forma, somado a todas adquirir as virtudes e fazer o que a gente não gosta, que vai fazer com que a gente se realize plenamente na nossa vocação. E aí é uma soma, né? É uma soma de se conhecer, com entender, parar de muitas vezes tentar ser diferente, porque às vezes a gente vê como o mal é excelente nisso, em fazer o belo parecer feio, o feio parecer belo. Excelente. Então a gente passa tem visto muito aí, né? De não conseguir enxergar a própria beleza, de não conseguir enxergar para que eu nasci, né? O que eu... E aí, o que é interessante? É claro que a gente dá valor para aquilo que a gente não tem. Então, para mim é muito difícil fazer algumas coisas. Então, eu vou pagar para alguém fazer, eu vou dar valor para aquilo que eu não sei fazer. E aquilo que eu faço facilmente, às vezes eu não dou valor. Só que é aquilo que eu tenho de talento para dar, né? É aquilo que eu, de fato, vou fazer facilmente e que as outras pessoas que não sabem fazer aquilo vão dar valor. Então, é isso que a gente precisa compreender, né? Aprender a ver a beleza e a utilidade daquilo que o nosso coração está inclinado a fazer ou ser, que é aquilo que vai realizar ele plenamente e vem esse sentimento de eu estou sendo útil ao mundo. Eu estou realmente sendo útil ao mundo. E é engraçado, Jéssica, porque muitas das pessoas, quando vêm para terapia, elas não fazem ideia de qual é a sua vocação, né? E a simbólica, ela entrega isso de uma forma simples, uma forma até que a gente não acredita. Nossa, era isso, estava aqui na minha frente e eu não enxerguei, né? Então, assim, ó, eu quero te agradecer. Palavras, acho que são pouco para agradecer a aula que você entregou aqui pra gente hoje. Nunca é demais dizer o quanto eu te admiro. E em breve eu serei sua aluna publicamente, agora eu tô falando isso, porque para mim a simbólica ela tem um valor inestimável e a forma como você traz, porque a gente conhece outras pessoas que falam de simbólica, mas é algo que mexe muito com a inteligência daqui, como você falou, né? E a forma que você coloca mexe com a inteligência daqui, ó, do coração. Então é uma forma, ao meu ver, que atinge muito mais as pessoas. Sim. Porque é algo que... compreensível. Isso. Então até é algo que... entende. É algo que a gente não esquece, entende? Tu falou e a gente vai associar alguma coisa e aquilo é simples e vai ficar. Eu queria ainda que tu falasse sobre o que você tem disponível hoje de curso, de aula, de mentoria, de consultoria. Eu quero que tu, né, fale um pouco sobre isso para quem quiser e puder, né, que faça, que chegue até você. Maravilha. Bom, hoje eu atendo consultorias individuais, né, que são consultorias de autoconhecimento. A gente acha a cartela de cores, mas que é o... Na verdade, eu falo que as cores, elas são a prova real, ao contrário dos temperamentos. Que a gente não tem um teste objetivo, nas cores a gente tem, né? Então, são as cores que dizem o que você é. Então, a gente faz o teste objetivo, o teste físico de comparação de cores para chegar na cartela, mas depois a gente faz toda a análise simbólica. Então, é como se fosse um diagnóstico, realmente, da personalidade a partir das cores. Eu faço individual e faço também com o casal. Então, às vezes, as pessoas querem ouvir um do outro, né? E tem outros casos que, geralmente, é a esposa que faz. Sabe que você falou uma coisa assim que... O que acontece? O homem, como ele é mais racional, ele despreza um pouco, inicialmente, esse conhecimento que parece bobo demais. Sim. Então, é muito comum o homem achar... uma coisa tão boba, né? Não uma precisa. Coisa tão boba. Isso, infantil até. Então, inicialmente ele faz careta, mas é depois que ele vê o resultado na esposa, que ele vai percebendo os efeitos e vai vendo a transformação. Geralmente eles não contam, mas depois que eles fazem,
eles se tornam divulgadores, eles, assim, me agradecem assim, a vida toda, assim, me mandam mensagens agradecendo e realmente faz diferença porque eles também têm que ser tocados no coração. Então, eu atendo tanto individual quanto casal, ou depois, às vezes, eles fazem sessões extras para tentar resolver conflitos a partir da simbólica, né? De tentar entender por que eles estão incomodados um com o outro, que às vezes o incômodo é simbólico, porque você está incomodado com algo da característica do que Deus fez na pessoa. E aí a gente consegue resolver, às vezes, até facilmente, assim, vira uma chave ali e resolve. Então, eu atendo tanto sessões individuais quanto para autoconhecimento, então diagnóstico e depois extras para resolver algum conflito específico. E também atendo mentorias. Então, as mentorias, elas são de vocação, por exemplo. Então, eu tenho atendido adolescentes que estão precisando transição de carreira, tendo bastante pessoas em transição de carreira, quando quer justamente, porque a simbólica ela ajuda a refletir desde ambiente de trabalho. Será que vai dar certo em casa ou fora de casa? Home office? Será que dá certo para mim? Qual que é o ambiente? É com muitas pessoas? É com poucas pessoas? É falando? É calada? Então a gente vai refletir sobre coisas que às vezes os testes vocacionais não refletem. E aí eu faço isso tanto para adolescentes, quanto quem está em transição de carreira, quanto quem está insatisfeito com profissão. Faço bastante, tenho feito bastante essa parte mais de vocação. Então, sessões individuais para quem já sabe essa cartela. E também as mentorias coletivas que eu tenho feito também por cartela de cores. Então, reúne um grupo de pessoas, né, de cada cartela. Agora eu estou fazendo uma por estação, tá dando certo também, porque, por exemplo, os invernos são muito parecidos também. E aí a gente vai trabalhando as áreas da vida. Então, eu faço sessão de relacionamento com Deus, de carreira, de trabalho, enfim. E por fim, eu tenho treinado profissionais para atuarem com método. Então, tanto consultoras quanto terapeutas, né? Pessoas que são mentorias individuais, que eu passo todas as cartelas de cores, né? E aí vou ensinando por cartela, e aí você consegue trabalhar a personalidade do teu cliente, né? E tratar. É incrível, incrível como você tem uma ferramenta, assim, através desses exemplos simbólicos, de resolver problemas bem pontuais, assim, às vezes a pessoa me contrata para 3 sessões, 4 sessões, e em 10 minutos eu resolvo o problema dela. Aí a minha assistente falou: Meu Deus, mas você resolve muito rápido. Tá contraproducente. Você tem que. Porque às vezes a pessoa fala: Não, mas ela já resolveu meu problema. Achava que ia demorar, ela já estava anos na terapia, ela já estava fazendo. Sim. Porque tem coisas que a psicologia não vai chegar. E a simbólica resolve em 10 minutos, realmente. Então, assim, realmente, assim, como ela chega no coração, ela vai dar respostas a dilemas que a cabeça não consegue explicar. E é isso que, enfim, né, que tem sido tão surpreendente. Esse é o pulo do gato, né? Porque às vezes é uma coisa tão boba, parece boba, na verdade, sim, né? Mas a pessoa estava lá anos na terapia e não conseguia achar na terapia. Porque no começo, Bina, eu tinha até... Eu não entendia como que a pessoa transformar... Sabe, eu só estava descrevendo as cores da natureza. Eu ficava assim, gente, Deus... O que eu tô fazendo? Será que eu tenho algo de especial? Será que... E depois eu fui ver que não, que é aquilo mesmo, que é aquela simplicidade da natureza, que se qualquer pessoa falar, porque como eu tô ensinando, tô vendo que as consultoras estão aplicando e que tá dando super certo, ou seja, o pulo do gato foi eu ver isso, né? Mas que na verdade já é o que é, né? É o que tá na natureza, é o que é, e é justamente essa simplicidade que vai fazer com que atinja o nosso coração e que nessa trate problemas complexos, né? Sim. É uma simplicidade que simplifica mesmo a complexidade do humano, né? Do coração humano. A Cláudia perguntou se os atendimentos também são por vídeo, então eu vou responder pela Jéssica. Como ela fala através da simbólica e não somente das cores, ela consegue fazer essa consultoria por vídeo, ela consegue fazer online. Enquanto outras, né, consultoras que utilizam somente as cores, pode existir muito erro, né? Então, através do método da Jéssica, o online funciona demais. Então, façam. Façam mesmo. Porque é como se a gente conseguisse ter, assim, porque, claro, seria mais fácil, mas se bem que no presencial também ocorrem erros, né? Sem a simbólica,
porque tem muitas cores parecidas, né? Então, assim, você chega às vezes em 2 cartelas no final e fica na dúvida. Mas a simbólica é inquestionável. O outono é diferente do inverno. É Então, você chega no inverno profundo, outono profundo, a pessoa vai falar, isso sou eu, isso não sou eu. Só no livro da Jéssica, tu já consegue ter uma noção de qual é a tua cartela. Pode ser que você fique em dúvida entre duas, mas é difícil, né, Jéssica? Porque a simbólica, ela é demais, Claro. assim, né? Mas uma Só coisa que interessante é que é saber tudo, né? sim. Então, hoje, por exemplo, como que eu estruturei o atendimento? Que aí eu fui ampliando, né? É infinita, a simbólica é infinita, mas eu tenho ampliado para áreas da vida. Então, eu já consigo falar minerais, vegetais, animais, habitats, temporal. Então, a lógica do tempo, né? Que é a estação, que é o dia, que é ou a noite, enfim. Então, é como se fosse realmente um. Imagina, se no temperamento que eu tenho um elemento, eu consigo tanta Já é tão resposta. claro, né? Imagina eu ter muitos elementos que eu ajudo a me entender. Então, de fato, vale a pena saber tudo, né? Porque, Jéssica, e tem também o teu curso dos estilos, né? Tu tá para reabrir, não tá? sim. Porque o que eu fui entendendo? Bom, dá para aplicar simbólica em tudo. Como sou consultora de imagem, mas hoje eu me considero muito mais uma terapeuta até, mas muito mais a parte do autoconhecimento, né? Então eu diria que uma facilitadora, né? Uma mentora de autoconhecimento. Mas a consultoria de imagem, eu comecei a ver que não dá, pelos estilos universais, sofisticado, mas elegante. Mas peraí, então os outros estilos não são elegantes? Eu tenho que me vestir com um estilo elegante para ser elegante? Então eu percebi que tinha muita confusão. Moderno, tá? Mas o moderno, qual o conceito do moderno? Então, os termos e por fotos, enfim, como era feito a consultoria de imagem, a pessoa não conseguia aplicar. Ela funciona durante um tempo imitando as imagens, mas depois ela não entende a lógica. Até porque as roupas, elas são Frankenstein. Então, se eu não entender a lógica do vestir, eu não consigo escolher as roupas. Então, o que eu fiz? Eu transformei num sistema lúdico, num sistema de símbolos. Então, com o Floresça, eu comecei a explicar através de símbolos o tecido. Então, você chega na loja e você sabe, esse tecido dá para mim, esse tecido não dá. Essa gola dá para mim, essa manga dá para mim. Pelo desenho, eu associei flores e estilos. Então, pelo desenho da flor, que é a tua, você consegue ver o desenho da roupa que é para você. Então, a flor, ela também tem uma personalidade. E você tem uma personalidade. Então, eu fui descrevendo a personalidade da flor com a lógica do estilo e com o desenho eu desenhei as roupas. Então, eu fiz como se fosse um estilista, né? Eu fui desenhando e aí você chega na loja e você sabe, bom, essa gola dá pra mim, essa manga dá pra mim, essa aqui não dá. E aí você começa a entender, inclusive, por que a moda tá desse jeito, porque tá um Frankenstein. Eles pegam a manga de um estilo, a gola de outro estilo, o tecido de outro estilo, e aí você chega lá e você gosta de alguma coisa, por isso que a gente compra. Só que chega e não usa. Não consegue porque usar. se tiver algo e o teu. Olha que incrível! Moda tem tudo a ver com o coração. O coração é que rejeita aquilo. É o meu coração que fala assim: ó, essa roupa não tem nada a ver contigo. Tem alguma coisa errada. Você não sabe explicar, porque ela é linda, mas não é para você. Então, quando eu racionalizo o meu estilo, eu consigo encontrar roupas que me favorecem e entender a lógica racional do estilo. Então, foi isso que eu fiz no Floresça. Então, o Floresça é um curso de autoconhecimento. Mas você também aprende a se vestir. Na verdade, todas as ferramentas, né, que você utiliza, toda a mentoria, é tudo sobre tudo autoconhecimento. simbólica. Né? Isso. É tudo então, claro. é tudo autoconhecimento. É simbólica. Meu trabalho a minha ferramenta é a simbólica. E a simbólica é autoconhecimento. Então, tudo origina autoconhecimento. Então, qualquer curso que vocês fizerem, tem para noivas também. Quem é noiva aí tem um curso de vestidos de noiva. Então, tudo que vocês fizerem. Mas o Floresça, eu acho que ele resolve dores muito pontuais da mulher. Que é chegar numa loja e saber o que comprar. Porque a gente perde muito tempo com isso. Perde muito tempo em dúvida, né? Com isso. Acessórios, enfim, né? Então, perde tempo e dinheiro com isso. E a partir de quinta vai estar com desconto. Então esperem até quinta-feira. Por isso que eu pedi.
para tu falar, que eu Esperem sabia, até vai aqui. abrir o Então, carrinho isso, e, exatamente. e ele, e Vou ele te preparando. ensina, então, a fazer um checklist, né? Então, tu sai do Floresça sabendo qual é o teu checklist. Então, eu nunca mais errei. Eu nunca mais errei. É algo assim que tu diz, não, não, é mentira. Não é assim tão simples. E é. E Então, é. Jéssica, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi um presente de Deus para mim ter você na minha vida, sabe? Conhecer você, te seguir, depois conseguir te conhecer pessoalmente. Hoje eu tenho você como uma amiga do meu coração. Então, é especial demais mesmo ter a tua amizade e poder, né, estar aqui dividindo. Na verdade, não estou dividindo, eu estou recebendo conhecimento. Então, Eu que agradeço. muito obrigada por cada palavra, pelo teu sim, pela tua vocação e pela tua missão. É um Obrigada. prazer aqui falando desse tema que eu gosto tanto. Até eu sei que eu tenho que fazer mais lives, eu sei que eu tenho que estar mais aqui, porque eu gosto de falar desse tema. Então me chame, só não sou tão organizada para fazer as lives, né? Se me chamarem, eu venho para falar, para compartilhar, porque realmente não tem como ver tudo isso e não querer que o mundo saiba, e não querer que as pessoas saibam, e querer que as pessoas tenham esse benefício, e conheçam, e se conheçam, e divulguem, espalhem, porque o mais incrível é isso, a pessoa quer contar. E nós mulheres temos essa missão. Foram as mulheres que viram o sepulcro vazio e foram contar para o mundo. Então, eu acho que nós mulheres temos que fazer isso. Temos essa missão de compartilhar coisas boas. A gente pode fazer fofoca, mas a gente pode contar coisas boas. Então, que seja que a gente use Sim. essa característica nossa de comunicar, cada uma no seu quadrado, porque, claro que a, é Darielle, né? Que é Ai, a Outono perdão, Suave. eu desativei os comentários porque eu estou pensando em pedir para elas fazerem um print nosso. Deixa eu botar Ah, ali de tá. volta. Vai. Mas, enfim, quem é Outono Suave não vai contar para o mundo, né? Não vai publicar, mas talvez pode contar para as pessoas conhecidas, para as pessoas próximas. Então, façam isso, né? De contar e divulgar para as pessoas. Ah, da Você vai pedir para Diele fazer você um está falando. print? Ah, eu quero. Eu quero pedir para quem está acompanhando a gente ao vivo fazer um print e marcar a gente nas redes sociais. Será que já foi? Acho que sim. Tu conseguiu bater? Eu nem me mexi para Peraí, bater. que Eu vou eu só não consigo. esperar. Foi. Agora foi. Foi? Então tá bom. Obrigada a Obrigada, todo Bia. Foi um mundo, né? prazer, prazer. Sempre que precisar, estarei aqui. Obrigada, tá, Jéssica? Fica com Deus, todo mundo. Muito obrigada. Cada um que Beijo. permaneceu aqui com a gente. Um beijão. Tchau, tchau.